Paz do Senhor, amém? Perdão. Boa tarde a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aqui para mais um vídeo, amém? Para trazer para você mais uma palavra de virtude, uma palavra de poder, palavra esta que tem poder de transformar o mais vil pecador em um homem santo e uma mulher santa na presença de Deus, amém? Palavra esta, louvado seja o nome do Senhor, que veio à terra lá em João. Ele se fez carne, ele habitou no nosso meio, morreu ao terceiro dia, ele ressuscitou e está sentado à destra do Pai. Mas ele não nos deixou órfãos, ele nos enviou o seu Espírito Santo e deixou a sua santa palavra na terra para que ela nos sirva de mapa, de bússola, de orientação para que nós venhamos alcançar o céu. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho, ontem eu recebi uma ordem do céu, irmão, para eu poder me afastar de redes sociais, irmãos. Vocês não vão mais me ver aí online. Vai ser muito raro isso acontecer, porque eu recebi uma ordem do céu ontem. Deus e eu, nós sabemos o porquê, né, irmãos? Então, raramente você vai me ver online aí, né? Será somente momentos assim realmente extremos, de extrema necessidade, que eu estaria aí entrando, né, online, para poder compartilhar com os amados. Amém? Os grupos aí que nós estamos fazendo parte, nós estaremos aí enviando, encaminhando alguma coisa, uma hora ou outra, né? Estaremos em oração constante, amém? Que a nossa vida é essa, está em oração, mas nós estamos aí nos abstendo de redes sociais, porque foi uma ordem que me veio do céu, amém? Então é melhor obedecer do que sacrificar, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero deixar aberto para você o meu número. Esse é o número do meu zap aí, é o número do meu celular. Se você precisar conversar, se você precisar de oração, você pode me ligar a cobrar, que eu retorno para você, amém? Com todo carinho. Nós vamos estar conversando, nós vamos estar orando juntos, e eu tenho certeza que o meu Deus, ele vai abençoar a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Você tem liberdade de ligar para mim a qualquer hora, amém? E eu vou te atender com todo carinho, e a gente vai orar junto, e a glória de Deus vai se manifestar na tua vida em nome de Jesus, amém? Eu quero nessa tarde deixar uma palavra para você que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Eu amo esse texto, aliás, eu amo toda a Bíblia, né? Gênesis, Apocalipse, a Bíblia é um livro fantástico, mas existem trechos na Bíblia que nos chamam mais a atenção. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 18 em diante, melhor dizendo, diz assim, 17: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Amém, irmãos? Isso aqui é para mim e para você. Amém? Isto é para mim e para você. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele nos deixou esses mistérios para nos acompanhar. Ele disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Amém, irmãos? Então isso é para mim e para você, né? Se você porventura tem alguma enfermidade na tua vida, você não precisa de oração de irmão ou de igreja para que você seja curado. Você, pela tua fé, você pode pôr as mãos e repreender. Amém? Você tem essa autoridade. Jesus te deu esse poder, mas o que falta em nós, às vezes, é fé. Nos falta fé para crer que Deus, ele pode operar através das nossas vidas. Eu tenho o maior prazer em orar pela tua vida, eu tenho o maior carinho em orar por você. Para mim é uma honra, assim, sem precedentes, poder estar cuidando de uma pessoa tão importante quanto você. Mas o que eu quero que você entenda, meu irmão, é que você também tem essa autoridade, você também tem esse poder. Jesus não deixou isso para um ou para outro, ele deixou isso para todos aqueles que crerem. Você também tem essa autoridade de expulsar demônio. Você também tem autoridade de falar em línguas. Você tem autoridade de profetizar e a palavra se cumprir na vida daquele qual você está lançando. Mas você precisa crer, irmão. Jesus falou: e estes sinais seguirão aos que crerem. Amém, irmãos? Eu já vi tanta coisa, irmão, através da minha vida, Deus fazer. E esses versículos para mim são assim uma base da minha fé. Irmãos? Porque eu era um homem que andava desgarrado pelo mundo, né, irmão? Fiz tanta coisa ruim na minha vida, né? E que hoje eu olho para o meu passado e eu me envergonho de mim mesmo, mas de contrapartida, por outro lado, eu me orgulho porque hoje eu sou um homem de Deus. Eu vejo que o poder de Deus realmente tem, louvado seja Deus, a autoridade para transformar a vida do homem, né? Deus, ele tem o poder para transformar a vida do homem. Essas mãos aqui, ó,
que um dia fizeram muitas coisas ruins, através dessas mãos aqui, pessoa já ressuscitou, pessoa já enxergou, pessoa já foi curada de câncer. Uma vez eu fui pregar numa igreja, louvado seja o nome do Senhor, uma certa igreja, e ali nós oramos, várias pessoas caíram endemoniadas, nós expulsamos aqueles demônios no nome de Jesus, e antes de nós terminarmos, tinha uma senhorinha sentada lá atrás, e Deus me deu algo com ela, e eu chamei ela cá na frente, falei, minha irmã, vem cá que Deus vai manifestar algo na tua vida hoje, Deus vai te abençoar hoje, né, irmãos? Aquela irmã veio, ela subiu ao altar, e quando nós impusemos as mãos sobre ela, ela caiu manifestada, possessa de demônios, e quando ela levantou, irmã, ela levantou leve, e daí a pouco ela me chamou, e ela falou, pastor, eu quero contar uma coisa para o senhor. Eu já vinha sofrendo há um tempo já de uma hemorragia, né, de fluxo de sangue, aquele mesmo problema da mulher lá de Mateus, né, de Mateus 8, 9, está por ali. E ela vinha sofrendo desse mesmo problema, mas quando nós colocamos as mãos sobre ela, ela caiu, e quando ela levantou curada para a glória de Deus. Amém? Ela levantou curada. Mas certa feita estávamos pregando num lugar também, né, irmãos? E uma irmã não conseguia, ela já era o contrário, ela já não conseguia ela não conseguia menstruar, ela não conseguia ter os dias dela, né? Ela, não sei qual era o problema dela ali, mas ela não tinha essa facilidade de estar entrando no seu período menstrual, né? E isso incomodava ela de certa forma, porque ela sentia dores, mas nada de aquilo acontecer. E eu acredito até mesmo que ela era infértil por conta disso. E eu lembro que durante a ministração da palavra, quando nós efetuamos uma oração, não precisei nem colocar as mãos no amor. Eu lancei a palavra e daí a pouco ela veio cá na frente, ela veio me perguntar se eu não tinha ali um absorvente para dar para ela, porque ela estava sangrando, né, irmãos? Ela sentiu quando o fluxo dela desceu, ela já vinha há anos já com aquele problema, e Deus entrou com a providência e deu àquela mulher aquele direito, talvez até mesmo de ser mãe, né, irmãos? Então, são coisas que Deus quer fazer na tua vida, crente. Deus quer fazer isso na tua vida. Eu venho aqui todos os dias, quando Deus me concede a oportunidade, eu venho aqui para que você entenda, irmão, que você é o divisor de águas dessa terra. É com você que Jesus conta para fazer a diferença, é com você que Jesus conta para que as pessoas sejam curadas e sejam alcançadas pelo Evangelho. Você precisa se levantar e sair de trás dessa rocha, desta montanha de problemas que te rodeia, se colocar diante de Golias, como Davi fez, né? E usar da autoridade de Deus, amém? Para que você possa vencer esses males que te assolam, amém? Porque enquanto você ficar acuado atrás dos teus problemas, vidas estão se perdendo, porque você está preocupado com os teus problemas. E a minha situação hoje, a tua situação hoje, não cabe mais a nós, não é responsabilidade nossa, é responsabilidade de Deus. Deus vai cuidar de tudo, amém? Eu não estou preocupado com mais nada na minha vida, irmão. Sabe o que Deus falou comigo? Filho, não se preocupa, porque aquilo que é teu, eu vou trazer às tuas mãos, tão somente faz a minha obra. E é o que eu tenho feito. Eu tenho falado do amor de Deus, eu tenho apregoado o Evangelho e Deus tem me honrado, amém? Eu quero profetizar nesta tarde que assim como Deus tem feito na minha vida, vai ser feito também na tua vida em nome de Jesus, amém? Que você seja cheio do poder de Deus, que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja cheio da virtude de Deus, que você resplandeça da luz, da glória do Senhor, amém? Que aonde você chegue, os demônios caiam por terra, os enfermos sejam curados. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Deus, Ele vai fazer algo na tua vida nesta tarde, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai celestial, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, nesta tarde em tua presença, Pai, te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade, este privilégio de passarmos esses minutos na tua presença, Pai. Obrigado por esta palavra, por aqueles que foram alcançados, por aqueles que vão ser alcançados através deste vídeo, Deus, que o teu nome seja glorificado, Pai, que venha se levantar no meio deste povo, profetas e profetisas, Pai, homens e mulheres cheios da tua autoridade, para vencer o inferno, meu Pai, e abençoar aquelas vidas que estão no sofrimento, Deus. Eu quero nesta tarde, Senhor, profetizar. Deus, eu quero profetizar nesta tarde sobre a vida deste povo, Pai. Que bênçãos espirituais vindas da tua parte possam alcançar a todos e que eles sejam cheios do teu poder, Pai, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica, poderosa e abundantemente. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.